Então, hoje, dando sequência ao estudo do capítulo 11 do livro No Mundo Maior, o capítulo que se chama Sexo, né, o assunto, numa palestra lá no nosso lar, num dos setores de educação lá no nosso lar, é sobre o assunto sexual. É porque foi o que eles disseram no começo do capítulo. O sexo, ele é responsável pela grande maioria, talvez, dos desequilíbrios que levam à loucura entre nós, os encarnados e desencarnados. E ele falou, né, no começo, só para a gente relembrar isso, não nos esquecer, não deixando de citar a sublimidade desse assunto também, porque é algo divino. Mas o quanto que isso é motivo de desequilíbrio, porque nós ainda não sabemos usar ou lidar com isso, com todo o equilíbrio que nós um dia vamos conseguir, né? E aí, então, a gente estava nesse assunto, aquele instrutor que estava dando a palestra, né? Ele continuou falando aqui, né? Devidos à incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na Terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. Então, é como eu falei, né, na semana passada. Se nós prestarmos a atenção, é verdade. Em noticiários, muitas das causas principais desses crimes está no desequilíbrio do assunto de relacionamento, né, e de desejo sexual. De quando em quando, e aí ele começa a citar alguns exemplos, né? De quando em quando, uma que outra vítima procura os hospitais de alienados, submete-se ao tratamento médico, como o operário que traz à oficina de conserto seu instrumento danificado. Nos hospícios encontramos, porém, tão somente aqueles que desgalgaram até o fundo do abismo, amargurados e vencidos. Então, chegando ao auge, né, do desequilíbrio, até alguns desses nossos irmãos, né, irem para o hospício. Então, um grau de loucura já realmente como se fosse no fundo desse abismo que nós podemos descer. Milhões de irmãos nossos se conservam semiloucos nos lares ou nas instituições. Olha aqui. Então, se tem uns que chegam no fundo do abismo, muitos de nós estão semiloucos, né? Quer dizer, vivendo um drama, achando que isso é normal ou talvez já tendo noção, porque sofrendo com relação a isso, mas ainda em ambientes domésticos ou nas instituições de diversos níveis, né? São os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia. Ok, aí a questão, a causa. Oi, alguém falou alguma coisa? Você quer? Ah, Donato, acho que era o seu, é. Então, são os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia. Então, porque quando nós amamos, sentimos atração por alguém, mas enxergamos esse assunto como algo de respeito, algo delicado, porque envolve sentimentos que nem sempre estão sintonizados. E então, quando a gente ama, mas com um sentimento de devotamento e renúncia, a gente não começa a ir para o setor do desequilíbrio. Então, esses que estão semi-loucos nos lares e instituições ainda não conseguem ser devotados o suficiente ou renunciar o suficiente. E por isso submergem, né? Então, a submergirem pouco a pouco no caliginoso tijuco das alucinações. De mente desvairada, fixa no socavão da subconsciência, perdem-se no campo dos automatismos inferiores. Então, reagem a esse assunto de maneira automática mesmo,
sentem necessidade e acham que tem que satisfazer esses desejos. E se não conseguem, ou conseguem e isso vira um vício, né? Quem não conhece uma história que a gente também ouve de tempos em tempos, né? Que tal pessoa, ou tal ator até, foi internado por um desequilíbrio no assunto no campo sexual. Então, conservam então esses automatismos inferiores, obstinando-se no conservarem deprimentes estados psíquicos. E o que também isso gera, né? Em nós ou nas pessoas que estão ainda vivendo esse sentimento do amor, ainda nessa estágio tão desequilibrado. O ciúme, a insatisfação, o desentendimento, a incontinência e a leviandade alastram terríveis fenômenos de desequilíbrio. Então são todas vertentes, né, diferentes da forma que cada um às vezes acaba acumulando dentro de si ou se instalando dentro de si naquele espírito com o assunto sexual. E isso também, então, se a gente puder analisando caso a caso, a gente vai ver que alguns têm mais essa questão da insatisfação, outros têm mais essa questão da leviandade. Então, se entregam a ponto de acharem que tem que fazer com tudo e com todos da maneira em que acham que devem fazer. Cada vez mais, né, hoje em dia, esse assunto vai para uma área de libertinagem, de leviandade, além do que antes, né, com a sociedade um pouco mais limitante, acabava determinando. Inquietantes quadros mentais se pintam na Terra, compelindo-nos a estafante serviço socorrista, de modo a limitar o círculo de infortúnio e de pavor dos que se lançam incautos a temerárias aventuras do sentimento animalizado. Então, aqui, por que está falando tudo isso, né? Por que essa palestra está acontecendo? Porque é uma palestra destinada aos espíritos socorristas, para que possa levar auxílio a todos nós, os encarnados, ou ainda os também desencarnados, que estejam totalmente presos nessa teia desse desequilíbrio sexual. Então, esses quadros mentais são inquietantes e inúmeros aqui na Terra e faz com que o mundo espiritual se mobilize de maneira intensa para poder levar auxílio, para poder socorrer esses irmãos que estão dessa maneira. Não solucionaremos tão complexo problema do mundo simplesmente à força de intervenção médica. Embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sem atingir, contudo, a intimidade das causas. Então, olha que interessante que esse instrutor está falando aqui. Nós estamos tentando entender a questão das causas mais íntimas desses problemas, e aqui na Terra, na ciência encarnada, não desmerecendo, é como ele fala, embora seja admirável a contribuição da ciência, mas a ciência ela hoje consegue simplesmente atuar principalmente nas causas, nos efeitos, nas consequências desses desequilíbrios internos. Então, por exemplo, agem com medicamentos em glândulas hormonais para suprimir determinado hormônio, determinada elemento químico que possa fazer com que a parte material se desequilibre nesse sentido. Só que o que nós estamos entendendo? Mas a causa principal não está na carne, não está no espírito, não está na matéria, não está no corpo. Está no espírito, está no pensamento. A personalidade não é obra
de usina interna das glândulas, mas produto da química mental. Olha isso. Então, isso é algo que, para a ciência, ou para aqueles que lidam aqui, né, como médicos, como psicólogos, como psiquiatras, como psicoterapeutas, a entender que isso não é algo de origem nas glândulas dos nossos corpos, mas é um produto da química mental. Mental pensamento. Mental não também entendamos que ele esteja querendo dizer cérebro. A mente é além do corpo. O cérebro, quando a gente desencarna, o cérebro fica. O cérebro também se decompõe e o espírito continua com o mesmo pensamento, com a mesma mente. Então é isso que nós temos que entender e é isso que é de grande contribuição para a humanidade, se a ciência cada vez mais conseguir incorporar isso. Não deixando de entender o que a experiência deles também já até agora já conquistou. A endocrinologia poderá fazer muito com uma injeção de hormônios, à guisa de pronto-socorro às coletividades celulares, mas não sanará lesões do pensamento. Então, o que adianta eu suprimir os efeitos do meu corpo se o meu pensamento ainda continuar fixado ainda naquela ideia, naquela suposta dependência? A genética, mais hoje, mais amanhã, poderá interferir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomos, no sentido de impor o sexo do embrião. Então, olha que interessante, né? Ele fala isso daqui como sendo algo que pode acontecer mais cedo ou mais tarde, que hoje a gente já sabe que é uma realidade. Então, a ciência no campo, né, da parte de manipulação cromossômica já consegue fazer muito, que há cento e poucos anos atrás não conseguia. Cento e poucos anos não, esse livro é menos do que isso, né? Mas em meados do século passado ainda não era possível. Todavia, não atingirá a zona mais alta da mente feminina ou masculina, que manterá característicos próprios, independentemente da forma exterior ou das convenções estatuídas. Quer dizer, você pode fazer a manipulação que for no corpo, né, nos cromossomos, na parte externa, mas se a mente ainda continuar fixada em determinado campo mental ou em determinado sexo, por exemplo, no sexo, como ele fala, né? Na mente feminina ou na mente masculina, por mais que a gente saiba que o espírito não tem sexo, é uma escolha que nós fazemos ou é uma necessidade imposta muitas vezes, porque nós necessitamos ou o nosso aprendizado caminha para a necessidade de vivenciarmos mais tempo naquele sexo ou em outro sexo. A medicina inventará mil modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a nós outros praticar a medicina da alma, que ampare o espírito enleado nas sombras. Então, mas eu penso que hoje, né, realmente também, a nossa humanidade já está começando a entender isso de maneira cada vez mais clara. Que não adianta cuidar somente do corpo se a gente não cuidar de espiritualidade, da alma, do espírito, que é a causa de tudo o que tem, na verdade, a somatização. Depois, né, por parte do corpo, da parte da matéria. É mister acender em derredor de nossos irmãos encarnados na terra a luz da compaixão fraterna, traçando caminhos definidos à responsabilidade individual.
haja mais amor ante os vales da demência do instinto, e as derrocadas cederão lugar a experiências santificantes. Então, olha isso, porque infelizmente os que chegam nesses níveis de desequilíbrio a ponto de cometerem crimes de natureza ou como causa a questão sexual, eram e são ainda muitas vezes lidados pela humanidade como dementes. São pessoas instintivas, selvagens, que não são olhados com o devido carinho, com o devido respeito a um irmão. Por isso que ele fala, né? É mister, né, acendermos a luz da compaixão fraterna entre os irmãos encarnados na Terra. E isso também a gente percebe. Se a gente vê de quando esse livro foi feito para hoje, o que, que a gente vive? Uma preocupação por parte de muitos movimentos de realmente fazermos, nos enxergarmos como irmãos, de nos socorrermos como irmãos. A própria fraternidade sem fronteiras, né? E inúmeros outros inúmeros outros movimentos, eles visam a gente começar a enxergar diferente, não alguém que é condenado, porque a gente já não enxerga mais com a condenação das penas eternas, como a gente via nas religiões que até hoje ainda, né, estão ainda entendendo assim, mas nós já não entendemos mais assim. Desde que o Espiritismo veio e nos esclareceu que não, nós não vamos pagar eternamente no fogo do inferno por um erro ainda, por uma insistência, uma teimosia que nosso espírito esteja ainda insistindo em fazer por um determinado tempo ou por uma determinada encarnação. Nós somos todos espíritos merecedores do carinho e do amor de nosso Pai e, portanto, de todos aqueles que trabalham em nome dele, né? Em nome de Jesus, principalmente, que é quem exemplificou e nos mostrou tudo isso. Se a gente lembrar, Jesus foi o primeiro que chamou o Criador, né, o Senhor Todo-Poderoso, como era enxergado o Deus, os deuses, ou Deus na época, até mesmo por parte de Moisés, mas como um pai de todos. Se ele é pai de todos, nós somos todos irmãos. E então, se somos todos irmãos, e ele ama a todos de maneira igual, então nós temos que entender que não tem ninguém que esteja, por mais que esteja desviado do caminho ideal, do caminho das leis divinas, por mais que esse irmão esteja perdido, ele é o quem mais é digno de compaixão. Ele é o mais sofredor. É o que comete os piores. Eu li esses dias lá quando eu estava num atendimento, né, voluntário lá na Amazônia, naquele barco lá, o Padma, na Universidade do Amor. Uma das primeiras frases que eu li ali e que me marcaram dizia assim, ó: me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. E é verdade. É exatamente o caso de todos esses desequilíbrios que antes se enxergava como o, o diabo até, né? É a pessoa que então tem que ser colocada, afastada da sociedade, ser condenada, e essa pessoa tem que sofrer. Às vezes, alguns de nós podemos ainda até pensar assim, quer vingança, quer, olha o que ele fez com tal pessoa, com tal, chegou a cometer um crime, né? Estupro seguido de homicídios, né? Então, e a gente olha para aquilo, aquilo é revoltante. Só que eles são os mais necessitados. São os que têm ainda um caminho de maior sofrimento perante ao que eles têm que fazer para um dia alcançar uma paz, né, uma felicidade, um amor que ainda estão muito distantes, né? Então, no dia
né, em que nós conseguimos colocar, quando houver mais amor, haja mais amor ante os vales da demência, do instinto, e as derrocadas cederão lugar a experiências santificantes. Como fazer valer o abençoado serviço do médico à vítima da angústia sexual, se tem a defrontá-lo vibrante a hostilidade da família? Então, olha aqui. Agora ele também vai continuar dando exemplos. Assim, como é que nós conseguimos, então, ajudar de fato aquela vítima angustiada por esse assunto da questão sexual desequilibrada, se o maior problema que se enfrenta é a hostilidade da própria família, que não entende e não consegue lidar com isso da maneira cristã, né, na acepção mais pura do termo. Como salvar doentes da alma numa instituição de benemerência se o organismo sexual esmaga os enfermos com todo o peso de sua opinião e de sua autoridade? Eu acho que cada um de nós aqui pode, lendo isso, muitas vezes formar ideias ou se lembrar de situações nossas aqui, né, no mundo, de como realmente a sociedade, a opinião, às vezes, muitas vezes preconceituosa e pesada, e que exige com autoridade a retaliação, a punição. Então, como é que nós vamos conseguir cuidar? Imaginem o trabalho, a dificuldade da espiritualidade, tentando realmente ensinar, acolher, melhorar. E a gente tem que também fazer uma distinção, porque é assim, ó, ser benevolente ou ser bom é como também quando a gente estuda o Espiritismo ou o próprio Evangelho, a gente vê que Jesus ou os espíritos não dissociam uma das particularidades divinas, né, um dos atributos divinos, que é a questão da bondade, né, e da justiça. Se a gente é bom demais e não é justo, não age com disciplina ou com a determinada, não é severidade, energia, mas com amor, a gente acaba abrindo portas para, ou dando margem para que os abusos por parte ainda do mal desequilibrado ou mal ainda vivenciado por determinado tempo, ele possa ser expandido. Então acolher, mas limitando. Tratar com o intuito de realmente ensinar, melhorar. Não com ódio, não com um sentimento de revolta, não com um sentimento de superioridade, porque é aquela superioridade que muitas vezes a gente quer humilhar a pessoa que fez aquilo. E isso é muito comum ainda nos nossos estágios, né? A gente reconhece que então tá bom. Eu não vou condenar aquele irmão, eu vou tentar ajudar, mas eu vou lá e piso. Falo assim: olha o que você fez, eu vou te ajudar, mas olha o que você fez, olha o que você está fazendo. Se a gente observa a forma de conduta da espiritualidade superior, nunca é assim. É sempre é claro que abrir os olhos daquele que está muito errado, fazer, ó, aqui não pode, não posso permitir, aqui, assim não é. Mas principalmente exaltando ainda o que tem de positivo naquele espírito, porque muita coisa tem de positivo, o que tem de motivo de agradecimento perante as coisas que acontecem na vida, e não somente de fazer com que a pessoa se sinta cada vez mais inferiorizada ou cada vez com necessidade de punição. Então, mas existe ainda esse peso da opinião do organismo social que esmaga essas
almas, né, que ainda estão em situações tão deploráveis. Naturalmente, constituiria pieguice rogar à sociologia a transformação imediata de seus códigos. Então, aqui também ele está falando, não adianta também a gente, então, de posse disso, falar assim, agora então vai ter que ser tudo diferente. Não é assim que se muda, né, os códigos, as leis aqui nossas encarnadas, não é assim que se muda a mentalidade da maioria. Então seria pieguice, como ele fala, rogar à sociologia a transformação imediata dos seus códigos, ou impor à sociedade humana certas normas de tolerância incompatíveis com as suas necessidades de defesa. Então, olha o que é, como eles são sábios, não é somente bons, eles são sábios. Então, não adianta a gente falar assim, ah, então tá bom, então nós vamos amar, vamos procurar é, fazer o bem para esses irmãos, então deixa eles soltos. Mas a sociedade também tem a necessidade de se defender contra perigos, riscos maiores. Mas o como que isso é feito é que é o problema. Mas podemos manter louvável serviço de compreensão mais ampla, melhorar as disposições dos nossos amigos encarnados na crosta do mundo e despertá-los lentamente para a solução que nos interessa a todos. Eu penso que até mesmo isso que vem acontecendo, né? O próprio espiritismo, ele é uma tentativa já mais concreta de ação dessa espiritualidade. Porque por quanto tempo a espiritualidade agiu sem poder materializar essas informações aqui para a humanidade? E o que aconteceu a partir então do ano 1850, 60 e pouco, quando Kardec começou a ouvir com seriedade, catalogar, fazer perguntas e excluir o que eram comunicações que não eram dignas de nota, e nos trazer isso a ponto de falar, ó, é isso que os espíritos falam, é isso que acontece, é isso que nós temos que entender aqui encarnados para que a gente comece então a trazer essa forma de entendimento e de ação a partir de agora que nós temos esse conhecimento. E depois do Allan Kardec, né, quase 100 anos depois, o Chico Xavier, aqui no Brasil, trazendo essas obras, principalmente essas que nós estamos estudando, através da contribuição do médico André Luiz, que a gente sabe que encarnado ele não tinha esse nome, mas que foi aqui colocado, né, um pseudônimo para que a gente entendesse. Mas essa é uma ação mais concreta da espiritualidade para trazer para nós a humanidade a maneira de compreendermos isso aqui encarnados. O amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir portas do abismo para onde rolaram e rolam milhares de criaturas todos os dias. Olha que bonito isso, o amor espiritualizado, que é filho da renúncia cristã, porque às vezes a gente quer amar, mas não quer renunciar. A gente é um amor egoísta ainda, a gente quer satisfação. Eu quero bem-estar para mim agora, mas não, o amor espiritualizado é filho da renúncia cristã. E essa é a chave para abrir as portas do abismo para onde rolaram inúmeros e ainda rolam, para a gente começar a trazer para fora. Distribuamos a bênção do entendimento entre os homens. Estendamos mão forte a todos os espíritos que se encontram prisioneiros do distúrbio das sensações, fazendo-lhes sentir que as oficinas do trabalho renovador permanecem abertas a todos os filhos de Deus, aperfeiçoando-lhes os sentimentos, sublimando-lhes os impulsos, dilatando-lhes a capacidade espiritual. Então, olha que interessante, né? Que bonito isso também.
Então, de que maneira que nós vamos contribuir, né, renovando a forma de pensamento e de sentimento desses irmãos mais desequilibrados? Nós vamos com essas ações que são coisas que não são tão simples. Nós estamos tendo uma noção básica desse assunto, porque isso requer, eu acho que dedicação e estudo muito grande da nossa parte, que a gente pode se dedicar cada vez mais para entender mais detalhadamente como que é que nós lidamos com isso ou com aquilo, porque aí nós vamos aperfeiçoando o sentimento deles. Nós vamos cuidando de sublimar os impulsos deles e vamos dilatando a capacidade espiritual deles. Eu falo deles aqui, mas eu estou falando de nós também, né? Porque nós todos somos desequilibrados ainda nesse assunto. Somos todos aprendizes do assunto amor, né? Dessa sublime faculdade que todos nós temos sede, temos necessidade de vivenciar, só que a gente ainda se atrapalha. A gente ainda vive de maneira muito primitiva esse sentimento. Nós estamos na luta para cada vez mais lapidar essa forma de amar. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor. Quais os olhos, quais são os olhos para a visão. Olha que interessante isso também, né? Vamos por parte aqui. Nós não vamos terminar o capítulo hoje. Eu acho que é importante a gente pegar essas dicas, esses conceitos que esses espíritos vão nos passando. Então, lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor como os olhos são para a visão. Então, o sexo, para muitos, ele é como se fosse a, a exteriorização mais sublime do amor. Não. O sexo é para o amor como os olhos são para a visão. Os olhos são elementos materiais que fazem com que a gente veja, mas a visão espiritual vai muito além desse órgão. E o sexo é a mesma coisa, a sensação que os hormônios, que os nossos órgãos nos fazem sentir, ainda é uma sensibilidade, né? Uma experiência muito aquém do que a sublime e verdadeira experiência do amor espiritual. Da mesma maneira, também ele dá mais um exemplo. E o cérebro para o pensamento. O cérebro não é o pensamento. Não é quem gera o pensamento. É quem, na verdade, consegue fazer no corpo encarnado o gerenciamento desses elementos ou a materialização desses elementos que é do espírito. Não mais do que aparelho de exteriorização. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. A gente, infelizmente, ainda encara isso realmente de maneira muito equivocada. Então, duas pessoas começam a se conhecer, se afinizam, e elas começam, e existe isso, eu estou tentando ver como a gente enxerga, né, a humanidade encarnada. O progresso, né, como que é a evolução do nosso amor encarnado, como a gente enxerga muitas vezes. Então eu conheço uma pessoa, começo a conversar, começo a ver que eu tenho muita coisa em comum, começo a admirar, começo a desejar, e aí o toque é uma primeira conquista, o beijo é uma segunda conquista, e hoje é claro que o sexo isso chega muito rápido. Mas antigamente, o ato sexual era
coroar de um amor entre duas criaturas. É claro que, colocando de lado todos os outros abusos e desequilíbrios que aconteceram em todas as épocas da humanidade. Mas eu estou falando assim, nós ainda temos esse modelo materialista de enxergar como o sexo o auge do amor que a gente pode vivenciar com outra criatura. E aí, de posse dessa reflexão que eu estou fazendo aqui, ó, eu quero que a gente leia aqui de novo. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual consoante as respeitáveis convenções humanas possa servir de templo às manifestações afetivas. E quem tem problema com o órgão sexual? E quem tem impotência? E quem tem uma frigidez? Essa pessoa, então, ela não pode amar? Olha que erro realmente lamentável que a gente tem. Talvez essas são situações de pessoas que vivenciaram abusos sexuais em outras ocasiões e nessa encarnação eles padecem dessas limitações materiais. Mas é um erro a gente achar que então é só por ali que a gente pode estar realmente exteriorizando, ou como ele fala, né, servir de templo às manifestações afetivas de maneira mais sublime. Até porque eu acho que a gente também consegue imaginar situações onde casais podem chegar numa maturidade de relacionamento a ponto de ser um relacionamento tão lindo, tão belo, de companheirismo, né, de amor mesmo, sem relação sexual. É difícil a gente imaginar, mas essa é a verdade. E aí eles seguem falando, né, nessa questão, nesse assunto. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Então, o assunto é delicado. O assunto gera muita polêmica, mas esse ato em si é divino, mas ele fala, insta a fugir às aberrações e aos excessos, porque todos nós aqui nascemos para amar e sermos amados. Por vezes, mas aí a gente pode pensar, né? Puxa vida, mas para mim não acontece isso. Eu tento, mas eu não encontro alguém que me compreenda, não encontro alguém que seja a alma gêmea, o par perfeito. Tudo sempre acontece de errado para mim. Ou a gente pode estar pensando em relação a determinada pessoa que a gente conhece. Mas aí ele continua também explicando, por vezes, vigoram para muitos deles temporariamente os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório. Olha aqui, a gente não pode esquecer o que a lei da reencarnação nos ensina, o que o Espiritismo nos ensina com relação a essas situações que nós temporariamente muitas vezes vivemos. Isso é algo que eu estou vivenciando agora, nessa encarnação. Por quê? Porque é um imperativo de uma prova benéfica para o meu espírito. Ou é um dever assumido a uma questão expiatória, né? a um resgate de algo que eu fiz no passado, que a minha própria consciência do lado de lá fala assim: não, realmente, eu não posso ter a satisfação de novo, porque eu vou abusar de novo. Ou eu preciso pagar para eu me sentir, pelo menos, quites, eu me sentir melhor perante a minha consciência. Então, deveres do estatuto expiatório, as exigências do serviço especializado. Então, também algumas almas vêm em missão e aquilo é limitado para que ela possa se focar, se dedicar a
outros serviços especializados e não desviar-se do assunto, em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. Então é isso o que às vezes acontece conosco quando está acontecendo uma dificuldade que perdura já décadas nessa minha encarnação com relação ao assunto relacionamento. Eu tenho fome e sede, meu coração sente necessidade de amar e de ser amado. Mas, como ele fala, olha que bonito isso, alguns alunos, uns são devedores, outros são missionários. Para quem está acompanhando o estudo do livro 50 anos depois, quando nós passarmos para o estudo do livro Renúncia, vocês vão entender o que é tudo isso que nós estamos falando em um grau superlativo. A Alcione, que é a personagem principal do livro Renúncia, ela é um espírito missionário. Eu não vou falar, não vou dar spoiler, né? Mas que vive uma situação semelhante a tudo isso que nós estamos estudando aqui. Mas por quê? Porque ela tem, através da renúncia pessoal, a possibilidade de ensinar e de abrir os olhos para muitos daqueles que ela vai conviver naquela encarnação. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. E olha, aqui é a conclusão que nós temos que entender. Por maior que seja a limitação a desejos pessoais que eu esteja enfrentando, isso não é obstáculo ao amor. Eu vou dar um exemplo agora aqui também que eu estou me lembrando. No Evangelho, Maria Madalena, que era uma mulher que vivia, né, as extravagâncias do assunto sexual, mas tinha um vazio interno com relação ao amor verdadeiro. E quando ela conhece Jesus, ela larga tudo e segue Jesus. E no livro Boa Nova, tem uma lição lá, uma mensagem, eu não me lembro o número dessa lição, mas é uma mensagem que Humberto de Campos conta algo a mais da vida dessa mulher. E ele fala justamente isso. Ela fala com Jesus que ela queria amar da maneira que ele estava ensinando e ela queria ter uma família, ela queria talvez poder ter filhos. E aí Jesus explica para ela: escuta, mas por que você quer amar e faz a exigência de que seja alguém que o seu corpo gere? Tem uma infinidade de pessoas aí para serem amadas sem necessidade de toque, de concretização do ato sexual. E dali para frente, Madalena entende aquilo que Jesus fala para ela. E quem não sabe, né, a sequência da vida de Maria Madalena, ela segue e ela é, na verdade, até meio que afastada também da sociedade por preconceito, mas ela acaba cuidando de leprosos. Então ela dedica essa forma de amar, né? Ela canaliza esse amor essa sede de amor que ela tinha, não a um amor egoísta da maneira que ela pintava como sendo o ideal. Mas ela entende que Jesus fala: tem irmãos, tem aí aos milhares para você amar de outras maneiras e me mostrar que você está entendendo o que eu estou passando para você. E assim ela segue. Então, isso não é um obstáculo para que nós possamos amar. Amar não é ter relação sexual. Esse é um dos pontos principais da mensagem, desse capítulo, desse livro. E olha que outro exemplo que esse instrutor vai nos dar aqui agora. Jesus não partilhou o matrimônio normal na terra. E, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Até hoje, Jesus tem uma família que ama ele cada vez mais.
Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais. Então, olha isso, porque às vezes a gente acha que o resultado do nosso amor é gerar filho. É claro que também, e essa é uma das formas mais sublimes que a gente tem de vivenciar, né, essa experiência do amor que Deus nos dá, através do filho, da filha, da paternidade e da maternidade. Mas Jesus mostrou que ele não gerou filho e, contudo, suas energias fecundantes renovaram a civilização, transformando-lhe o curso, prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Olha isso que interessante, né? As forças sexuais são forças criadoras. A gente, através do sexo, é capaz de criar um novo ser humano, um novo corpo físico, para outra alma vir e continuar aqui o seu aprendizado. Mas olha o que ele fala, então, a força, o amor, né? Aqui, ó. As forças não geraram formas passageiras, contudo, suas energias fecundantes renovaram a civilização, transformando-lhe o curso, prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Então, criaram as forças de Jesus geram e geraram até hoje coisas que são eternas na gente, nos nossos espíritos. Simbologia sublime transparece da conduta do mestre, que desse modo se inclinou para os vencidos da convenção humana, solitários e humilhados, fazendo-lhes ver que é possível cooperar na extensão do infinito bem, amando e abnegando-se com exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados segundo os caprichos próprios. Então, Jesus sempre sendo o exemplo maior, o exemplo mais sublime, mais puro desse amor. Então, Jesus mostrou que através desse amor, abnegando-se, quer dizer, excluindo o egoísmo e o propósito inferior de sermos amados segundo os nossos caprichos, segundo aquilo que eu desejo para mim, dentro do meu egoísmo, né? Então aqui Jesus mais uma vez sendo o símbolo maior, o modelo maior a nós podermos copiar, né? E aqui por hoje, deixa eu ver, eu não vou acabar essa parte. Nós vamos terminar esse capítulo na semana que vem. Eu vou ler só mais um parágrafo aqui. E aí a gente encerra por hoje. A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário, é apenas um aspecto das multiformes permutas de amor. E importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. Então, o amor é muito além do que a gente às vezes rotula como o sexo sendo, ou entende como o sexo sendo o auge, né, dessa sensação ou dessa vivência. E é realmente um assunto que em cada casal, né, cada grupo formado por duas pessoas ali que se amam e tentam se entender, mas cada uma dentro do seu ambiente, né, do seu universo do relacionamento, vivem dificuldades, sintonias e dissintonias que são particulares. Mas a essência do entendimento disso tudo está aqui.
tá? Aqui do que a gente precisa para começar a entender isso e avançar. E aí, então, na semana que vem, nós vamos dar sequência aqui a partir do item 22 daqui dessa parte do capítulo, certo? É muita coisa, né? É muita informação. Não sei se está maçante, não sei se está dando para entender, mas eu queria que vocês falassem ou dessem alguma opinião com relação a essa parte de hoje. Ou se tiver alguma dúvida, também que coloque aqui com a gente para ver se for possível sanar. Se não, se tiver tudo ok, seguimos na semana que vem para terminar esse capítulo. Tá tudo ok. Maravilha, Théo. Tá tudo ok. Eu acho que é um tema muito importante hoje em dia, né, Marco? Eu acho que aqui está falando muito sobre não, o sexo não, o amor não é só o sexo, né? Eu acho que o sexo é uma das expressões, Sim, mas hoje, na verdade, já se vê isso até separado, né? Já não necessariamente significa amor mais, né? exatamente. É Então, simplesmente satisfação de um prazer que eu não preciso amar. satisfação própria, exato. Então, acho que é um tema muito pertinente, super importante para Verdade, gente Léo. digerir e entender, porque já até saiu dessa seara relacionada ao amor, já foi para uma outra seara que eu acho que é um pouco mais complicado até, Exatamente, exatamente. mas mas está claro, é bastante para pensar. Beleza, maravilha. Então tá ótimo. É isso aí. Boa Então semana, gente. Boa semana a todos. agradecemos aí Obrigada. mais uma vez a presença de todos. Até semana que vem. Até a Tchau, semana que tchau. vem. Tchau, tchau.